Bom dia, galera do primeiro ano. É o seguinte, como eu já havia falado nos primeiros dias de aula, as primeiras semanas de aula, não se pode entender literatura sem primeiro entender que literatura é arte. Arte. O que é arte? Arte é aquilo que faz referência à realidade. Arte é aquilo que reconstrói a realidade. Como diziam os antigos gregos, faz uma mímese, imita a realidade. A arte é a expressão de uma visão pessoal, é aquilo que revela a subjetividade do autor. Só existe arte porque existe o ser humano, porque o ser humano é que produz arte. Os animais, os bichos não fazem isso. Só quem faz isso é o ser humano, desde sempre. Quando a gente olha, por exemplo, no livro de vocês mesmos, quando a gente vê aqui gravuras, essas fotos mostrando a arte rupestre, esses desenhos feitos na rocha por povos tribais, povos pré-históricos, mostra que essa manifestação artística sempre existiu. Então, por isso que a arte é entendida como aquela produção que parte do homem, do próprio homem. Ninguém é capaz de fazer isso, mas o ser humano sim. Então, não diferente dessa arte, a literatura também é uma expressão artística, como a música, a escultura, a pintura, e, enfim, a literatura, como diziam os gregos, ou especificamente Aristóteles, essa frase aqui é dele, a literatura é a arte da palavra. E aí, parece que a definição de literatura, ela fica mais definida como arte. Não é como podemos dizer, não é assim uma coisa que parte de uma máquina, mas algo que vem da expressão humana quando essa pessoa, esse eu, vê a realidade e quer transformar essa realidade em outra coisa. Isso aí que se chama arte. Por isso que tudo que é, quer dizer, tudo que é filme, não, vários filmes, quando se baseiam em uma história que aconteceu realmente, aparece aquela clássica frase: esse filme é baseado numa história real. Porque a partir dali, esse é outro detalhe da arte. A arte, ela reproduz uma ficção. Nessa de construir a realidade, ela reproduz uma ficção. Não é que seja, aquilo ali é de mentirinha, não é isso. Ficção é algo que finge, que imita o real. A ideia é essa. Então, não diferente disso, a literatura, na poesia ou num romance, faz a mesma coisa. Tá certo? No seu livro, o que nós temos aqui? Nós temos aqui na página 24 um trecho do romance O Tempo e o Vento, do escritor Érico Veríssimo, e é uma obra-prima da literatura brasileira. Aqui, o autor reconstrói, vamos dizer assim, né, a narrativa de uma ficção falando sobre o processo de como aconteceu os fundamentos da organização do Estado do Rio Grande do Sul, os hábitos, os costumes do povo gaúcho, né? E o Érico Veríssimo trata desse assunto assim de forma primorosa. E aqui, nesse trecho, eu vou, só para vocês terem uma ideia, que acontecia o seguinte: a história conta da luta entre duas famílias.
duas famílias de muita influência na cidade de Santa Fé. Era a família Terra Cambará e a família Amaral. E essas duas famílias eram rivais, como você tem no romance de Romeu e Julieta, o Montecchio e Capuleto, eram duas famílias rivais e brigavam. Por quê? Porque uma família era federalista. Tá? Os federalistas, eles queriam uma autonomia do Rio Grande do Sul. Eles queriam um Rio Grande do Sul independente da República. O Brasil era tinha recém proclamado a República, e esses federalistas queriam a emancipação do Estado. Não queriam fazer parte do Brasil. Queriam que o Rio Grande do Sul fosse um outro país. Por outro lado, os republicanos é que defendiam e eram ao lado da República, do Marechal Deodoro. E aí teve a briga. Aí que começa a guerra entre as duas famílias. E o texto diz assim: era uma noite fria de lua cheia. As estrelas cintilavam sobre a cidade de Santa Fé, que de tão quieta e deserta parecia um cemitério abandonado. Era tanto silêncio e tão leve o ar que, se alguém aguçasse o ouvido, talvez pudesse até escutar o sereno na solidão. Agachado atrás de um muro, José Lírio preparava-se para a última corrida. Quantos passos dali até a igreja? Talvez uns 10 ou 12. Bem puxados, recebera ordens para revezar o companheiro que estava de vigia no alto de uma das torres da matriz. Tenente Liroca, dissera-lhe o coronel, havia poucos minutos. Suba para o alto do campanário e fique de olho firme no quintal do sobrado. Se alguém aparecer para tirar água do poço, faça fogo sem piedade. José Lírio olhava a rua, 10 passos até a igreja, mas quantos passos até a morte? Talvez 5 ou 2. Havia um atirador infernal na água furtada do sobrado, à espreita dos imprudentes que se aventurassem a cruzar a praça ou alguma rua a descoberto. Os segundos passavam. Era preciso cumprir a ordem. Liroca não queria que ninguém percebesse que ele hesitava, que era um covarde. Sim, covarde. Podia enganar os outros, mas não conseguia iludir-se a si mesmo. Estava metido naquela revolução porque era federalista e tinha vergonha na cara, mas não se habituava nunca ao perigo. Sentira medo desde o primeiro dia, desde a primeira hora. Um medo que lhe vinha debaixo das tripas e lhe subia pelo estômago até a goela, como uma geada, amolecendo-lhe as pernas, os braços, a vontade. Medo é doença. Medo é febre. Esse texto está no seu livro, e aí você vai tente resolver as questões 1, 2 e 3, e até o nosso próximo encontro. Um abraço, tchau!